Estamos iniciando aqui mais um podcast, hoje o primeiro, trazendo um convidado especial aqui, que daqui a pouco nós vamos apresentá-lo, né, Jefferson? Exatamente, meu xará, por coincidência, meu xará. Então a gente boa. E com 2 Fs ainda. Eu Aí... acho. Só em Santa Catarina não, que é fala só Jefferson. Lá, só lá para poder achar 2 Fs. dessa maneira. Vocês são especial mesmo, né? Mas isso é bom. Jefferson Rank, grande parceiro. Tivemos juntos aí muitas atividades aí na época do Bombeiro. E hoje, para orgulho de Jaraguá do Sul e região, você está na Polícia Militar de Santa Catarina e vai contar um pouquinho da nossa história, da sua história para nós, né? E para os nossos amigos aqui da rede. Isso aí. E aí, como é que tá você? Primeiro, obrigado por estar com vocês aqui. Para mim é uma grande satisfação reencontrar amigos, né? Que a gente se conheceu lá no passado, que a gente trabalhou em muita emergência junto e que agora a gente pode estar trilhando outros caminhos e seguindo o nosso propósito. Eu acho que é o mais importante, né? Seguir o nosso propósito, Exatamente. fazer com que aquilo que a gente sempre fez na nossa vida, a gente consiga transbordar isso, esse conhecimento, para que melhore cada vez mais a segurança hoje no Brasil, seja em altura, seja em espaço confinado, seja em qualquer tipo de emergência que as empresas podem estar enfrentando aí. E como eu te falei, realmente a minha vida inteira eu passei vivendo a emergência, cara. Eu desde muito pequeno, né? Vim de uma cidade pequena, fui morar numa cidade menor ainda, e aí o que aconteceu? Lá em Corupá, que era a cidade onde eu fui morar, quando eu saí de Mafra, eu com 8 anos de idade, a minha mãe começou a ter problemas renais, cara. Problema renal. E aí ela entrou em processo de hemodiálise, fez transplante, se curou, fez transplante, ficou 2 anos transplantada. E quando eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, ela veio a falecer. Sim. Devido ao problema renal. E o que acontece com a criança com 13 anos de idade, né? Perdendo a mãe naquele momento. Então, para mim foi uma situação bastante difícil, mas uma coisa foi a chave, como você falou, eu assisti teu podcast lá, né? Sim. Como você falou lá, virou a chave em algum momento para mim, foi aquilo. Eu não posso deixar com que esse problema aqui que aconteceu na minha vida, ele torne realmente a coisa que vai dominar a minha vida. Então eu tenho que fazer alguma coisa em cima disso. Eu já era bombeiro mirim na corporação de Corupá, e eu cheguei pro meu pai simplesmente um dia e falei assim: pai, é o seguinte, eu quero ir morar lá no bombeiro. E ele me olhou com aquela cara... muito sossegado, meu pai era uma pessoa muito sossegada, assim. Então tá, se você quer ir, a gente vai lá falar com o comandante. Isso com 13 anos de idade. E aí, fomos lá falar com o comandante falou, não, pode vir. E eu, com 13 anos, então, eu fui morar dentro de uma corporação de bombeiros. Morar realmente. Dormi todo dia lá. Eu saía de lá para ir pra escola. E depois da escola, ao meio-dia, quando eu chegava, eu almoçava no bombeiro. À tarde eu trabalhava numa fábrica de pia, embalando pia de banheiro. À noite eu trabalhava de garçom nos finais de semana. Então eu ficava nessa lida aí até os 18 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu já tinha aquele sonho de ser policial. Eu queria ser policial e eu queria trabalhar na emergência. Só que daí, quando eu conheci o bombeiro, meu coração se dividiu, né? Porra, eu queria ser policial, mas eu queria também trabalhar na emergência. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Que dilema. Para qual concurso que eu presto? Enfim, quando eu tinha 17 anos, abri o concurso para a Polícia Militar. E eu falei, vou fazer esse concurso porque é aqui que eu vou passar. E agora? Eu já estava extremamente confiante que eu ia passar naquele concurso. Fiz o concurso, fiz 18 anos. Alguns dias depois que eu fiz o concurso, não poderia nem assumir ainda, porque faltava muita documentação, porque eu não tinha idade para fazer carteira de habilitação. Eu não tinha o terceirão ainda, eu estava concluindo naquele ano. Enfim, foi uma correria. Passei naquele concurso. Eu lembro até hoje, eu estava embalando pia e era 3 horas da tarde e ia sair o resultado daquele concurso. Ia sair lá no Diário Oficial, né? E eu, agoniado, aquele dia não estava legal assim, eu só queria saber do resultado. E eu cheguei pro proprietário da empresa e falei, posso olhar no computador? Você consegue abrir para mim? Que eu não sabia nem abrir computador, cara. Ele abriu lá no computador e falou, cara, teu nome tá aqui. E tá dentro das vagas. Eu falei, cara, então é o seguinte, só tô pedindo a minha conta. Daqui uns dias eu não venho mais trabalhar, porque agora eu sou polícia. E eu já tava com essa na minha mente. Enfim, fui fazer as etapas do concurso, tinha passado na teoria, mas faltava outras coisas, né? Como a prova prática. Quando eu cheguei na prova do exame físico, simplesmente eu reprovei na abdominal. Eu não consegui fazer as abdominais da forma que deveria ser feita. Faltava um movimento, eu fiz o número que precisava, mas eu fiz de forma errada, reprovei. Fui para a arquibancada, cara, e comecei a chorar, né? Desesperado, meu Deus, eu até pedi demissão já do meu emprego, que eu estava embalando pia de banheiro, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Os caras não vão me aceitar. E eu não sei se foi um anjo, se foi uma pessoa, eu não consegui olhar
e ver o rosto daquela pessoa que parou na minha frente, porque eu tava com o olho todo mareado, todo cheio de lágrima, e ele falou assim: menino, calma, vai lá naquela mesa que tem um recurso lá, você assina um papel e amanhã você repete a prova. E eu não consegui nem agradecer aquela pessoa. Até hoje eu não sei se realmente é uma pessoa ou se foi um anjo ali que parou na minha frente e me deu aquela dica. De qualquer forma, realmente. Era um anjo, né? Era um anjo. E eu fui lá, e no outro dia eu fui, passei, enfim, entrei na Polícia Militar, mas sempre com aquele desejo do salvamento. E aí foi onde eu busquei capacitações, continuei no Bombeiro Voluntário, né? Além da Polícia Militar, eu estendi o meu serviço no Bombeiro Voluntário. Então, quando eu entrei na polícia, eu tive o objetivo assim: agora que eu tenho um salário e eu consigo me dar alguns luxos, para cada ano que eu tiver dentro da Polícia Militar, eu vou para um país diferente fazer um curso. Isso é o que eu tinha na minha cabeça. E eu tinha visto algumas reportagens das pessoas que iam para o Texas fazer um treinamento lá na Universidade do Texas. E aí eu comecei a ter aquele start. Só que como eu não tinha dinheiro para ir para o Texas, eu falei: não, eu vou para a Argentina antes, que é mais barato. E tem os cursos que eu queria na Argentina. Fui para a Argentina em 2006, 2007... Enfim, em 2008 eu consegui vender um terreno que eu tinha começado a comprar. E esse terreno custava R$16 mil na época, perto do seminário lá na cidade de Corupá. Muito bonito, por sinal. Cara, 900 metros quadrados. Eu tinha comprado a R$16 mil. E eu estava pagando esse terreno ainda. Para vocês terem uma ideia, a minha vontade era tanta de ir para os Estados Unidos fazer esse treinamento, que eu vendi por 8. Metade do preço que ele valia eu vendi porque era o preço que eu precisava para pagar minha passagem, era o preço que eu precisava para fazer o que eu tinha que fazer, que era o meu propósito naquele momento. E aí vendi esse terreno, fui para os Estados Unidos. Obviamente que todo mundo chamou de louco, né? Por que esse louco tá vendendo um terreno, cara? O que ele tá fazendo isso? Mas, enfim, o meu propósito era vir à frente dessas minhas necessidades financeiras ali na época. E aí fui para lá. Obviamente que eu não falava nem o português direito, né? Mal, quem diz, inglês, capaz. Nem imaginava que isso existia. Espanhol, pouquíssima coisa, mas mais enrolava do que falava. Fui pra lá, fiquei 12 dias que eu não conseguia conversar com ninguém. Imagina, a gente, né, gosta de se comunicar e você não conseguir falar com ninguém por causa da barreira da língua. E aí, eu lembro que no 12º dia eu tava lá triste num chafariz, mas eu comecei a olhar em volta: caramba, onde é que eu tô? Né? Tô triste porque eu não consigo conversar, mas estou extremamente feliz por estar aqui no meu objetivo, que é onde eu queria. Enfim, nessa caminhada foram aí 9 países que a gente conseguiu ir, e ainda vamos, né? Atualmente eu sou instrutor na Universidade do Texas, na área de resgate com cordas, nos cursos da escola em espanhol, e também na Intercontinental Fire Academy de Miami, que foram conexões que a gente foi acabando por fazer, né, nessa caminhada toda, através de grandes parceiros que a gente conseguiu aqui no Brasil. A Resco e Treinamentos lá de Mafra, um grande parceiro, um cara que está sempre fazendo os cursos com a gente e que realmente tem um diferencial no mercado referente à qualidade. Fiz faculdade de enfermagem, né, hoje sou enfermeiro, pós-graduado em terapia intensiva, e estou trabalhando na aeronave Águia 01, depois que me formei no curso de tripulante operacional alguns anos atrás. Então hoje o meu dia a dia é trabalhar nas operações de resgate, multimissão nesse caso, né, no helicóptero da Polícia Militar, e eu também tenho a minha empresa de treinamentos voltada para a área de segurança do trabalho, área de resgate técnico, enfim, que atendemos a região de Santa Catarina, né, voltada para essas especificações. Então, mais ou menos, né, de uma forma resumida, essa é a minha trajetória. Muita gente olha para mim e fala: pô, mas tu deve ter nascido em berço de ouro. Esse menino aí, né? Teu pai pagou tuas viagens para fora? Cara, nunca ganhamos nada de ninguém. Pelo contrário, né, a gente suou muito. E não foi pouco, e né? foram suor, sangue, lágrimas e gordura deixados na mesa para que a gente consiga estar onde a gente está. Eu vou te dizer, né? Primeiro, parabéns. Eu já sabia da tua história. Aliás, a rede tem o prazer, né? Eu sempre, até hoje estava conversando de manhã, falei para você. Quando você tem um bom propósito, você vai sempre se aproximar de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Aqueles que não têm, eles até chegam, mas saem muito rapidamente, mais rápido que chegam. E eu conheci o Rank quando eu estava na coordenação da Defesa Civil de Jaraguá. Nós tivemos a oportunidade de montar a primeira sede da Defesa Civil de Jaraguá. Eu montei dentro do Bombeiro de Jaraguá do Sul. Sim. Há uma sala lá que o comandante Michael na época me liberou, que hoje é nosso colaborador. A gente montou. O Rank, ele era, como eu disse, hoje é um menino, era mais menino ainda, estava ali fazendo o trabalho dele de voluntário, bombeiro voluntário na cidade. E muitas operações a gente teve juntos, e eu sempre notei, da mesma forma que você sempre encontra pessoas que às vezes têm a vaidade acima do que é o profissionalismo, você encontra pessoas humildes.
E eu me lembro, talvez ele nem lembre quanto eu, mas quando eu tive em situações de emergência, operações com bombeiro, eu sempre tive, assim, por parte dele, um respeito muito grande. Então, quando eu chegava, às vezes, numa operação, a gente tinha uma viatura, Defesa Civil, tinha um equipamento, a gente era muito bem equipados. Graças a Deus, na época, o prefeito da época entendeu a necessidade da cidade de Jaraguá ter uma corporação de defesa civil, né? Tanto que quando eu entreguei com 70 voluntários, e quando eu comecei não tinha nenhum, era eu e eu, numa sala na prefeitura. Eu tirei de lá, levei para o bombeiro, através de um recurso que tinha de multas do meio ambiente, nós conseguimos comprar equipamentos, nós tivemos mais de R$200 mil na época. Eu comprei tanto equipamento que até doei equipamentos para o Bombeiro de Jaraguá. Na época eu conversei com o comandante, falei para ele fazer uma lista do que faltava, do que vocês precisavam, e aí a gente conseguiu juntos ter assim, somando as duas forças-tarefas, a gente tinha uma estrutura muito bacana. E aí nós fomos a campo e começamos a trabalhar. A gente ia praticamente no começo, não sei se você lembra, só ia, parava no local, fazia sinalização da via para vocês poderem fazer o resgate. Exato. E atendimento à vítima. Sim. Então, aqui, como nós temos ali a cidade cortada por uma BR, então é uma cidade que tem muito acidente de trânsito. Acidente, né? Eu ia para a BR-280, no trecho entre Jaraguá do Sul e Corupá, principalmente, aonde eu ia no local do acidente, o bombeiro de Jaraguá chegava, a gente fazia o isolamento da área até a Polícia Rodoviária Federal chegar. Infelizmente eles com vítima fatal, o IML. Então o nosso trabalho era aquele de fazer, mas eu colocava os voluntários para que a gente entendesse o trabalho do bombeiro e a gente facilitasse, fosse um agente facilitador. Porque eu sempre pensava assim, vocês eram os profissionais da coisa, vocês tinham muito conhecimento de APH, na questão, principalmente, primeiros socorros. Então, se nós dessemos para vocês aquela questão de dar a segurança para vocês poderem trabalhar, porque nós sabemos que após um acidente em rodovia pode vir um segundo pior, e já tivemos uma experiência na 282, se eu não me engano, em Santa Catarina, que vitimou muita gente, né? Então, a nossa função era cercar a região, né? Deixar realmente o isolamento correto para o bombeiro fazer o papel dele. E isso foi bacana porque o bombeiro aceitou bem nós entendemos o nosso papel e fomos evoluindo, e isso tudo fez a gente crescer. Então, crescemos juntos, você sempre nas operações, eu lembro que você, né, seu Carlos, né, sempre chegava, seu Carlos, e então a gente falava, você vê, é um menino, tá ali com futuro, tem respeito por nós, entendeu que a gente não está aqui para tomar o lugar de ninguém, cada um tem o seu papel. E isso tudo foi bacana, porque a gente fez uma boa experiência com vocês, depois teve a inauguração da Arena Jaraguá, onde a nossa sede foi para lá, se tornou uma sede maravilhosa, com alojamento, foi aonde a gente conseguiu ter 70 voluntários. E o legal é que era assim, né? Parte do nosso voluntário era voluntário do Bombeiro de Jaraguá. Então eu dizia, quando ele sai do plantão do bombeiro, ele vem pro plantão da Defesa Civil. Em casa, às vezes, o cara nem aparecia. Nem aparecia, né? Eu tinha alguns lá que moravam ou no bombeiro ou na Defesa Civil. E isso era bacana, né? Essa questão do voluntariado é uma coisa atípica, talvez para outros locais que nos assistem. Olha só um exemplo. A gente estava na palestra da Atenas lá. Isso. Em São Paulo. Na Fiesp. Na Fiesp. E quando você comentou sobre bombeiros voluntários, eu vi que lá no canto, eu percebi isso, lá no canto esquerdo, tinha uma menina sentada e ela virou o olho assim e deu uma torcida no nariz. Eu fiquei pensando, cara, ela nem imagina o que é bombeiro voluntário muitas vezes, né? Por quê? Porque você tem um preconceito muito grande com muitas dessas situações. Então hoje quando tu vê o modelo de bombeiro voluntário que tem em Santa Catarina, quando você fala para uma pessoa que não conhece o que é bombeiro voluntário, que a gente conhece, né, eles não têm noção de realmente o que é. Eles já relacionam o voluntário com falta de profissionalismo. E é justamente o contrário. Nós não temos nada a ver com isso. O bombeiro voluntário não tem nada a ver com isso. Tanto que a Europa, a gente teve a oportunidade de ir para a Europa e tem cidades referência que são extremamente voluntárias, tá? Inteiramente voluntárias. Estados Unidos também. Né? E não deixa de ser profissional porque colocou a palavra voluntário na frente. Então isso é muito importante. Eu vou te falar um testemunho de algumas coisas importantes. Eu, por exemplo, sou paulista, eu chego em 2004 em Jaraguá do Sul, nunca ouvi falar em bombeiro voluntário, tem que se reconhecer. E quando eu vejo a estrutura que Jaraguá do Sul tem, você se assusta. Sim. E aí eu falo para todos, quem está no Brasil hoje aí nos assistindo, Jaraguá do Sul hoje tem os melhores caminhões,
tem as melhores viaturas, a quantidade de caminhão, viatura, equipamento, profissionais qualificados é assustador. É uma coisa assim, e tanto é que eu me motivei muito, eu adorei. Eu só dizia assim, eu já tô velho na época, eu já tô velho para poder entrar, senão eu entrava. Porque eu tive uma pequena experiência quando muito jovem, eu fiz questão de servir o serviço militar. Eu sempre digo que eu nasci para ser militar e não consegui. Mas é porque a vida nos leva a alguns caminhos. Mas eu quando fui me alistar, não me alistei no exército, porque eu não queria ser liberado. Então eu fui na aeronáutica em São Paulo, no bairro de Cambuci, no 4º Comar, e eu fui lá e fui me alistar. E aí o sargento, na época, perguntou, por que você está se alistando aqui? Eu falei, porque eu quero servir. E ele anotou na minha ficha. Tanto é que, daquele ano, somente 218 soldados foram selecionados para servir, e eu fui um deles. E eu tive a honra de somente 10 dos 218 receber diploma de honra ao mérito ao final do serviço militar, e eu fui um dos 10. Então, eu fui porque eu queria ter experiência, eu vi que eu precisava, na minha vida, de disciplina. Então, você vem de uma época de juventude, tudo mais, festa, balada, e eu falei, eu preciso colocar um ingrediente especial na minha vida. Veja como nossas histórias se cruzam. Eu falei, eu preciso de disciplina. Quando eu entrei na aeronáutica, eu fui tão disciplinado que existe dentro do serviço militar, existe um setor que é o serviço reservado, como tem na Polícia Militar, tem tudo. E eu tive o prazer de poder atuar no serviço reservado da aeronáutica, em 1981. E de lá saí com o diploma de honra ao mérito. Fiz o meu papel, era um trabalho simples, logicamente, de um soldado, mas eu tinha a minha função, lá eu cumpri rigorosamente, não tive, porque para você receber o diploma de honra ao mérito, você não pode ter um apontamento naquele período. Então, é muito fácil, até porque você é inexperiente, você tem um apontamento. Isso não é demérito para ninguém. Mas aqueles que falam, eu não vou ter, você põe aquilo na tua cabeça, então cumprir a disciplina, cumprir o horário. Eu tinha sido escolhido para ser, justamente lá no serviço militar, a gente chama de estafeta, que é o office boy. Então eu fui escolhido para ser o estafeta do comandante do serviço reservado. É um trabalho muito responsável, aonde você tem que ter muita disciplina, entender o teu papel, a sua função. E eu fiquei lá o período, saí de lá com diploma, e aquilo serviu para o resto da minha vida. E quando eu cheguei em Jaraguá e vi aquela corporação, as pessoas tão envolvidas como você e mais outros colegas de vocês, muitos foram meus funcionários na Abergo, que eu trouxe mesmo, né? E aí você fala, não, realmente é muito diferente. E eu também conheci o comandante Mitra lá de Portugal, sim, que é uma escola. Estivemos lá, graças você a Deus. Esteve lá, o Adilson, o Michael, porque assim, o pessoal de Jaraguá, quando tem aqueles incêndios florestais que vocês veem na televisão na Europa, tem um período lá, o pessoal de Jaraguá vai para lá para aprender. Porque realmente são incêndios totalmente diferentes do que nós temos no Brasil. E lá em Jaraguá se investiu muito nisso. Então tem muita gente que trouxe experiência, que compartilha experiência, e o comandante Mitra, ele veio para o Brasil, ele vem de vez em quando visitar, porque ele gosta do modelo aqui do Brasil, ele realmente confia e acredita. Por isso que eu digo que vocês não têm dúvida que o bombeiro voluntário deu certo. E eu tive o prazer, você sabe disso, no segundo momento, de ser convidado pelos próprios bombeiros voluntários na cidade de Xireda, que era uma corporação nova e não estava ainda em operação. Eu recebi a visita na minha casa um dia do Sacomã, que também foi bombeiro voluntário em Jaraguá, e ele falou assim, nós queremos que você vai ser o presidente da corporação, vai ter uma eleição agora, e nós gostaríamos que você fosse o presidente. Eu me senti muito honrado. E eu fui a Xireda, sentei com o prefeito da cidade, até para vocês entenderem como é voluntário, depende de um recurso da prefeitura e do apoio dos empresários que investem muito, e a parte dos equipamentos, a maioria é doado pelas grandes empresas. E lá na nossa região as empresas realmente doam, investem, não deixa a frota de veículos deixar envelhecer, está sempre tendo doação. E quando eu cheguei lá em Xireda, que eu fui eleito como presidente, eu falei, eu não vou chegar aqui só para ser presidente, eu vou chegar aqui e eu quero participar. Eu não posso ser presidente de uma coisa que eu nunca participei. Então eu fui até o prefeito e disse para ele, o senhor vai investir na corporação? Ele falou, vou. Eu falei, então daqui 90 dias eu vou colocar essa corporação para funcionar. Xireda era atendido pela corporação de Jaraguá, tinha um convênio, eu então falei para ele, você dá um prazo de 90 dias, daqui 90 dias, no dia X em junho, ou julho, não me lembro bem a época,
o senhor pode romper o contrato a partir do dia 1º de julho com o Jaraguá e a partir do 1º de julho nós vamos assumir. E aí, então, durante 90 dias, eu mais uma vez chamei a Rose aqui de Jundiaí, falei, Rose, pela tua especialidade em enfermagem, e ela também já trabalhou na Autoban, ela conhece muito de resgate em rodovia, você vai treinar os bombeiros de Jaraguá. Reuni todos os 45 que tinham lá e disse assim, vocês querem realmente ser operacional, ir para a rua? Queremos. Então vocês têm 90 dias para provar para mim que nós podemos fazer esse atendimento e que não vai cair a qualidade de Jaraguá. Durante 90 dias nós... Lembra? Durante 90 dias nós fizemos várias atividades. Levei o Adilson Hoft, levei acho que uns 5 ou 6 especialistas lá de Jaraguá, fui pegando os melhores da região, o Nelson, que foi comandante em Guaramirim, enfim. Falei, pessoal, vocês vão treinar nosso pessoal aqui. Começamos a fazer simulados a noite inteira. Às vezes pegava numa sexta, saía domingo de manhã. Coloquei o pessoal à prova, fomos para o mato, fomos para fazer todo tipo de atividade que seria um cenário normal. E o pessoal respondeu perfeitamente, formamos todo mundo. Eu me formei bombeiro civil naquele momento. E aí nós então partimos. E graças a Deus fizemos uma grande festa. E aí começamos e até hoje está lá, funcionando perfeitamente. Entendi o problema do conflito com os militares. Você é um militar hoje e já esteve dos dois lados. E você sabe que os dois são importantes e tem que andar junto. Né? E aí o que a gente mais vê? É aquela famosa guerra de egos, né? Isso você vai ver no sistema de comando de incidentes, depois da comunicação, depois da falta de comunicação, a guerra de egos. Então, o primeiro ponto que a gente enxerga em qualquer ocorrência onde eu tenho um misto de corporações, onde eu coloco militares voluntários, ou até mesmo militares e militares, até falando de polícia militar, bombeiro militar, exército, marinha, aeronáutica, Morro do Baú, nós tivemos, né, um incidente lá com muitas mortes, né, em 2008, e a gente trabalhou lá e a gente viu o quanto foi precário essa questão do relacionamento. Então, até porque a Defesa Civil naquela época não estava estruturada para receber aquela carga de eventos. E aí, eu coloco primeiro a falha na comunicação. Então, muita gente não trabalha com comunicação de circuito fechado. Isso é uma coisa, é uma máxima que deveria ser implementada em qualquer procedimento operacional. Comunicação e circuito fechado. Eu te entreguei uma garrafa de água. Eu confirmo que recebi essa garrafa de água. Tá? Então a pessoa às vezes recebe, né? Tirando um exemplo aqui, e não coloca que recebeu isso e acaba dando esse problema na comunicação. Então a comunicação muitas vezes ela tem problema porque o circuito fechado não funciona, fica um circuito aberto e a mensagem se perde. E depois pela guerra de ego, que é onde a gente trabalha aqui. Pessoas querendo sobressair mais que outras e esquecendo do propósito que era salvar aquela vida naquele momento, né? Esqueceu do propósito e trabalhou pelo produto, trabalhou por outra coisa que não o propósito. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a perceber que quando eu começo a tapar esses buracos, esses problemas, a gente começa a melhorar as operações. Então, nosso objetivo enquanto, né, pessoas que transbordam conhecimento de alguma forma, que é o que vocês estão fazendo aqui com o podcast, que é o que eu faço quando eu faço meus treinamentos, quando eu coloco lá na minha rede social todos os dias vídeo para a galera aprender alguma coisa, a gente quer transbordar e quer fazer com que essas pequenas lacunas, elas sejam tapadas e eu consiga uma fluidez melhor nessa operação. E vocês, até assim, sabe por que, Jefferson, eu estou, na verdade, abordando isso? Porque tudo isso que a gente está falando cai dentro do nosso processo de trabalho. A vaidade. Exatamente. As pessoas não se comunicar, as pessoas achar que ela sozinha resolve, que ela tem que ser o pai da criança. Exato. Isso afasta do que é o resultado positivo das coisas. É até interessante, a gente está falando aqui de operação militar, de resgate, de bombeiro, e você fala ao mesmo tempo daquilo que é a nossa realidade. Eu sempre digo, essa experiência que eu tive com vocês lá, que foi maravilhosa. Eu sempre digo, a minha experiência na Protim, quando foi a minha escola inicial. Depois a minha experiência na aeronáutica. E quando eu cheguei em Jaraguá, que eu tive essa experiência com vocês, entre Defesa Civil, Bombeiro, depois fui ser presidente. E aí, logo que começou, eu chamei lá o comandante, que é um colega teu que é o Evandro, ele foi da tua época. Eu peguei lá o rapaz que tinha se formado no Bombeiro de Jaraguá, e ele estava no Bombeiro de Xireda, e eu falei, você vai ser o comandante. Porque olhando que você tem as melhores características, então eu vou apostar em você. Mas eu disse para ele ao mesmo tempo, eu vou criar uma força-tarefa, a qual eu vou ser o comandante, e eu vou acompanhar as operações de vocês, e as operações macro, nós vamos com a força-tarefa e com o bombeiro. E aí o que aconteceu? Um resultado perfeito. E é tão legal que num primeiro momento houve muita reação contrária.
Por exemplo, eu quando foi para assumir, e não tinha outra forma, existia um caminhão de combate a incêndio, que foi uma doação da Receita Federal para a cidade de Schroeder. Naquelas apreensões, vem uma verba, e o caminhão era 0 quilômetro, moderno, mas ele era um caminhão, se eu não me engano, capacidade de 4 mil litros, só. E não tinha uma ambulância velha. Como você vai atender um município, mesmo que tenha 17, 18 mil habitantes, uma ambulância que pode quebrar no caminho? Apenas uma ambulância, muito pouco. Não tem como. Não tem condições. E aí eu tomei uma atitude que desagradou a muitos, que é essa questão que ele falou do Zego. Sabendo desse conflito bombeiro militar e bombeiro voluntário, que eu achava isso um absurdo, eu então fui até o comando regional do bombeiro militar. Lá eu fui conversar em São Bento do Sul com um comandante lá, que até, me desculpa, eu gostaria muito de lembrar o nome dele. Fui lá, ele me recebeu de portas abertas, eu sentei com ele, tem até lá uma foto da época, eu, Sacomã. Falei, comandante, eu preciso da sua ajuda, eu quero lá ir lá na minha corporação. Não vai ter essa coisa de bombeiro voluntário e bombeiro militar. Da nossa parte, a bandeira branca está aqui no meio. Os senhores são muito importantes para nós somos talvez mais importantes para vocês. Vocês não têm hoje estrutura para atender um município pequeno como aquele, que ele é um município pequeno, então para o bombeiro, que hoje só atende, acho que é 30%, 40% do estado, não sei se chega a esse número, o bombeiro militar em Santa Catarina representa 30%, 40% do estado. O resto é tudo, e é uma quantidade maior, é feito pelos voluntários, de forma bravita, né? Então nós fizemos isso, ele ficou impressionado com a minha vontade de querer ser parceiro, ao ponto que assim, muito rapidamente ele me recebeu, depois ele me colocou em contato, né, com o comandante do estado. Eu tive em reuniões com o comando do estado, que tem uma reunião lá que eles se reúnem em Canoinhas, eu fui. E esse resultado dessa parceria foi que o capitão Cola, que inclusive esteve uma época em Jaraguá, está em, se eu não me engano, em Porto União, que ele é comandante do bombeiro lá, eles me ofereceram uma ambulância, e eu pude ficar com essa ambulância deles, me ofereceram capacitações. Nós tivemos o ex-comandante que infelizmente faleceu, que foi o Jairê. Eles têm um curso lá que é com os cachorros, né, que eles fazem aquela formação dos cachorros. Exatamente. Foi inclusive numa cidade lá da região lá do oeste, e o Jairê foi com o cão, que eu adquiri 4 cães labrador para o município, e nós fizemos um canil, e aí um dos cães já se mostrava que tinha essa capacidade, foi para fazer a capacitação, se formou lá na cidade, tudo nos militares. E a gente relacionou muito bem, respeitaram nossos limites de trabalho. Então isso é importante nos negócios. E aí, Hank, eu vi que você não parou. E isso chama muito a atenção da rede. Quando eu tive a oportunidade, que eu estava numa reunião para esse evento da Fiesp, que aconteceu mês passado, um dos diretores da Atenas falou, nós temos um grande problema hoje na área de segurança do trabalho, principalmente na parte de resgate, em atividades que são nessas construções de linhões. Porque é mata fechada, não tem como resgatar por solo. Imaginando. E eles falaram, e a gente seria muito interessante nesse evento, que é um evento que ia marcar 11 anos da NR35, então eles iam fazer um evento na Fiesp, me convidaram para ser palestrante, Jean Franco, o Fábio, e eles colocaram que seria interessante se tivesse alguém para falar de treinamento nessa questão, como fazer um resgate, porque o pessoal das empresas que hoje atuam nessa área não tem resgate e não tem plano de resgate para isso. Eu disse... Até eu falei assim, eu tô aqui, vocês estão falando, já tenho uma ideia. Nós estávamos até vamos dizer assim, a gente estava numa reunião virtual, eu lá em Santa Catarina, outro em São Paulo, outro estava em outra região. Eu falei assim, eu conheço um cara que já trabalhou comigo na polícia, no bombeiro, e hoje ele é policial militar, e ele trabalha no helicóptero em Joinville. E eu vou ver se eu consigo falar com ele. Aí a reunião foi correndo, e eu aqui no Zap, e ele respondeu na hora. Eu falei, já achei o cara, já falei para ele esperar que daqui a pouco nós vamos conversar. Já buscando E aí todo mundo, poxa, se trouxesse esse cara seria uma ótima. E aí, lógico, o Hank sempre receptivo, nos recepcionou, falou, vou. E foi. E aí você vai contar agora para nós o que deu lá na Fiesp. Cara, eu fiquei emocionado aquele dia, Carlos. Quando eu cheguei, eu tava do teu lado ali na entrada, e simplesmente o Gianfranco Pampalon tava ali me cumprimentando, cara que eu não conhecia, né? O pai da NR35 ali me cumprimentando. Verdade. E com uma humildade que não cabe nele. Aquele cara, um cara fantástico demais. Um ídolo realmente. E tá do lado dessas feras foi demais, tá? A primeira coisa
foi isso. Tá do lado das pessoas que fazem isso acontecer. Fábio Cruz, então, né? Ali do lado também. Então, tudo isso trouxe... me trouxe para uma outra realidade que até então eu não tinha participado. E para mim foi muito prazeroso. E depois, obviamente, poder palestrar nesse evento, né? Então a gente ficou 1 hora trocando ideia ali sobre resgate em linhas de transmissão. Mas a gente sempre fala assim que o nome da chamada é aquele nome para chamar a atenção. Só que o que a gente entrega é muito mais que aquilo. Porque a gente tem que entender que as pessoas não estão buscando só uma solução para o resgate na linha de transmissão. Elas estão buscando algo para melhorar a qualidade de vida do seu trabalhador, elas estão buscando algo para melhorar o seu contexto em geral. Então, naquele evento da Fiesp, eu não abordei somente resgate em linha de transmissão. Eu citei alguns exemplos desse tipo de resgate, mas nós abordamos muito a segurança nas operações. Porque a base, é o princípio, né? E o princípio ele é imutável. Se eu estou aqui, se eu estou na Tailândia, é o mesmo princípio para a altura. Eu sei que eu tenho que restringir uma queda se eu estou acima de tantos metros. Não vai mudar. Não, isso não muda, isso é um princípio. E a gente trabalhou em cima desse princípio. Foi muito interessante, né? A gente conseguiu uma discussão bastante legal, porque se eu viesse falar um tema extremamente técnico de resgate com aeronave, eu não tinha nenhum resgatista de aeronave ali. Eu tinha técnicos em segurança, eu tinha engenheiros, eu tinha profissionais da área de altura que não trabalham com aeronave. Então eu estaria jogando um produto, eu estaria jogando um conteúdo para uma pessoa que não consome aquilo. Exato. Então eu tenho que adequar sempre as minhas palestras, eu procuro fazer isso, conhecer o povo que eu estou falando, para que eu consiga falar de uma forma que uma criança de 8 anos entenda. Não estou rebaixando aqui capacidade cognitiva de ninguém. Eu estou querendo dizer o seguinte, que às vezes as pessoas não são específicas daquela área, e se eu falar muito termo técnico de aviação, aquela pessoa não vai entender. Não vai. Então eu tenho que trazer a minha fala, e isso é a capacidade que o instrutor, o formador tem que desenvolver. Não adianta eu jogar a pergunta para ti, entender o que eu estou falando? Porque eu estou jogando a responsabilidade para você. Eu tenho que fazer aquela... Eu fui claro na minha fala, né? E isso já faz com que a pessoa tire o peso dos ombros dela e fale assim, caramba, olha só, é o cara que está na responsabilidade de conseguir transmitir isso. E aí a gente fez isso lá, foi muito interessante. Conseguimos elencar também outros profissionais, que é a Ronin, né? Isso. Trouxe aí equipamentos fantásticos, o André da Ronin. Vai estar comigo agora, eu vou contar depois. E provavelmente chama ele para cá, porque ele tem muita experiência também para estar trocando ideia. Onde a gente conseguiu apresentar equipamentos que são fantásticos, são de primeira linha, e não digo nem que é o futuro do resgate. Ele é o presente já do resgate. Quando a gente fala de automatização desse processo, cada vez a gente tem menos pessoas para trabalhar e a gente precisa de mais tecnologia para isso funcionar. Isso quer dizer que a gente vai abandonar o garfo e faca? Não. A gente vai continuar trabalhando com aquele trivial. Mas se a gente pode modernizar e trabalhar com o que tem melhor de equipamento, com certeza a qualidade de vida para aquela pessoa que está pendurada e que já está 5, 6, 7, 10 minutos pendurada, vai fazer diferença, né? Sim. Imagina você montar um plano de resgate, montar um sistema de resgate e você ser o pendurado, né? Pensa, você queria que fosse o mais rápido possível. Entendo. Então, se eu tivesse um equipamento que custa caro, mas que me tira rápido dali, naquele momento não vai importar o preço, e sim o valor que ele vai estar me trazendo naquela operação. Né? Sim. Jefferson, depois que teve a Fiesp, você logicamente está viajando. Eu percebi que você já andou meio que chamando o Rank para apresentar para algum cliente. Como é que foi a repercussão? O pessoal está, primeiramente, né, até falar uma questão como a gente falou no nosso primeiro podcast, né, até o pessoal que quiser seguir a gente lá nas redes sociais, até para poder ver o nosso primeiro podcast, é a questão de oportunidades. A gente frisou muito, eu, Carlos, oportunidades e parcerias, né? Então aqui, hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de estar conhecendo o Rank aqui, o meu xará, e também tá desfrutando dessa experiência, tanto quanto o Jefferson quanto o Carlos viveram na parte do tempo de bombeiro militar, né, bombeiro voluntários, enfim, nessa questão de resgates. Então, voltando à tua pergunta, Carlos, a gente tá trabalhando já focado forte nessa parte, tá? Porque é aquilo que a gente falou também para vocês no primeiro podcast. A questão da rede não é andar sozinho, e sim com parcerias, né? Então a gente agora, juntamente com a empresa do Jefferson Rank, a gente está fazendo uma parceria de cursos para plano de resgate.
Então isso é muito importante, porque a gente fala, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, e sim com parcerias. E sim, já estamos levando isso para os nossos clientes, os clientes já estão começando a nos procurar, né? Vim conversando bastante com o Jefferson, que os clientes já estão nos procurando essa questão de como funciona, de como vai funcionar. Então, isso até a gente aproveitar a oportunidade aqui, Rank, até para você também estar falando e colocar aqui para todos aqui do Brasil que estão nos assistindo, que agora a rede também está com essa parceria também de um curso de plano de resgate. Então, Rank, né, aproveitar ali essa oportunidade. É até bom para você deixar bem claro para o nosso cliente como é que vai ser essa parceria agora com a gente aqui, que eu acho que vai ser um sucesso. Legal, olha só. E uma observação, Rank, só do seguinte. Uma coisa muito importante. Nós temos uma preocupação que você instala um sistema de ancoragem. Uma das coisas que eu digo para a minha equipe, até porque é uma equipe que é profissional para isso, dê capacitação para o cliente. Não adianta você ir lá instalar ou dar na mão de alguém uma Ferrari se ele não vai saber dirigir. Ele vai se matar. Então, terminou nossas instalações, eu obrigo que seja feito um treinamento, seja registrado com a assinatura dos colaboradores que ali estão na atividade. Isso uma é lista muito de presença, exatamente. onde essa lista de presença ela vá junto no nosso databook, né? Isso é importante. É também, muito né? importante. E aí, Rank, faltava justamente essa questão. Tudo bem, então está treinado para usar. E na hora que acontecer um acidente, que ninguém está livre disso, como é que nós fazemos? Qual é o procedimento? E aí é o que a gente quer que você fala, que é essa cereja desse bolo também que a gente está formando para o trabalhador. Né? 1º de maio é o dia que nós estamos querendo apresentar tudo isso para o mercado. Né? Legal. Então, a gente trabalha com algumas situações. Eu não posso só falar de plano de resgate, ou só falar de equipe, de formação de equipe, ou só falar de documentação. Então, são 3 coisas diferentes, mas que tem que trabalhar juntas. Muitas vezes, você vai encontrar uma empresa que faz só o plano de resgate, ou que vai falar para o técnico e segurança da empresa desenvolver esse plano de resgate. Outras vezes tu vai achar uma empresa que faz só o treinamento e outras vezes você vai achar uma empresa que faz só a documentação, né? Isso é muito comum no mercado. Especificidades. O que a rede hoje traz, né? Ela traz o pacote completo. Desde te explicar o que é isso, de fazer você entender a necessidade de um plano de resgate adaptado à tua realidade. Então não adianta o cara comprar um plano de resgate exótico lá de escada marinheiro, sendo que eu tenho linha de vida de carregamento de caminhão. Tá? Né? Incoerente. Então, a adaptação desse plano de resgate para a necessidade dentro da minha empresa. Primeiro ponto, ele tem que ser específico para a minha área de trabalho. E depois, essa documentação. Como é que eu vou documentar isso? Que é através de databook, com todas as certificações, com todo o processo de como foi feito esse treinamento. Tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, antes de falar do treinamento, vamos falar do plano de resgate. A pessoa tem que ter esse plano de resgate. O que é isso? Uma descrição do passo a passo do que esse profissional que está lá trabalhando, ele precisa saber para retirar alguém. Tá? Então esse é o passo a passo. Quando eu fiz esse livro aqui, Sistematização das Operações, até antes de falar disso, eu falar um pouco da formação, de como eu usei para escrever esses livros aqui, cara. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tem 5, 6 anos e sou casado com a Sabrina. E os meus 2 filhos, cara, eles são agitados, assim, né? Obviamente como qualquer criança. Sim. E eu estava no processo de escrever esse segundo livro, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo. E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ajeitar a minha rotina para que eu conseguisse escrever essas 2 obras. E o que eu fiz? Durante o dia, obviamente, aquela correria, gritaria, eu não conseguia me concentrar, eu preciso estar em silêncio para conseguir a minha audição falar comigo mesmo e eu conseguir escrever. A Sabrina, cara, como um anjo assim, né? Ela cuidava das crianças, mas mesmo assim eu não conseguia essa concentração necessária. Eu esperava eles dormir às 10 da noite, exatamente, ela ia com eles para a cama, então fazia eles dormir para que eu conseguisse escrever pelo menos umas 3 horas. Então eu escrevi até 10, aí até meia-noite e 1h da manhã. E aí eu acordava às 5 horas da manhã para escrever até às 7 da manhã, porque 7 da manhã eles iam acordar. E aí ia acabar o meu sossego para poder escrever. Então a gente trabalhou mais ou menos nessa parceria lá dentro de casa. E a gente sempre trabalha assim para justamente buscar a melhor performance de cada um na sua área profissional.
Então, e aí eu fiz esse livro aí, o Sistematização das Operações. E quando a gente fala de planejamento, esse livro foi pensado no plano de resgate, tá? O que tem nesse livro aí? Ele tem os 6 passos que qualquer emergência precisa para fazer um atendimento de forma sistemática. Eu posso simplesmente chegar e atender direto, burlando esses passos, mas daí eu corro o risco ali daquela situação de talvez esquecer alguma coisa no meio do caminho e isso gerar um problema maior, uma bola de neve para mim lá na frente. Então ele fala assim, para o planejamento, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer esse cenário. Seja no ambiente industrial, seja no ambiente urbano. Então isso aqui é voltado para o ambiente industrial, ambiente urbano não importa. Eu reconheço esse cenário. Depois que eu reconheço, eu coloco um sistema de ancoragem para essa minha equipe. Depois eu faço acesso até essa vítima. Eu fixo essa vítima depois para que eu consiga manter ela em segurança. Às vezes o equipamento dela está danificado ou ela está de uma forma lesionada. Eu fixo um meio rígido, maleável, enfim, tá? Depois eu faço a extração dessa vítima, ascendente ou descendente, e depois eu faço os cuidados pré-hospitalares, seja de nível básico ou avançado, numa área já segura, onde ele já não está sujeito à altura. Então esse livro ele foi desenvolvido nesses 6 passos. E a gente começou a aplicar, olha só, a gente começou a aplicar esses 6 passos em diversos cenários, para testar o método. Porque não adianta você ter um método muito bonito no papel, aquela coisa toda, mas será que ele funciona? Isso. Então o que a gente começou a fazer? Prática. Eu coloquei isso em teleférico, eu coloquei isso em espaço confinado, coloquei em escada marinheiro, coloquei em andaime, coloquei em linha de tirolesa. E todos esses cenários, que não foram poucos, deu certo. Se adequaram. Se adequaram a essa sistematização. Tá? Então, a base nossa... A gente sempre usa bases internacionais, obviamente. Esse primeiro livro aqui, que é o Resgate com Cordas, eu fiz ele depois de alguns anos trabalhando como instrutor na Universidade do Texas, na escola em espanhol. E esse livro a gente trouxe o nível operações da NFPA. A NFPA ela divide o resgate com cordas em 3 níveis, né? O nível conscientização, operações e técnico. E a gente viu que o nível operações se adequa muito bem ao que a gente precisa. Ou seja, trabalhar com uma quantidade X de materiais e uma quantidade X de técnicas que eu consigo usar em diversos cenários. Quando eu vou para um nível mais técnico, eu estou falando de um nível onde eu tenho uma complexidade maior de cenários, mas principalmente uma complexidade maior de técnicas aplicadas para a resolução daquele cenário. Então a gente veio aqui para simplificar o resgate, não é para dificultar. Já fiz vários cursos, cara, em que o instrutor passava 200 formas de subir numa corda. Chegava no final do dia, eu não lembrava de nenhuma. Mais nada. Entendeu? Então eu prefiro trabalhar nessa linha assim. Eu trabalho com poucas técnicas, mas muito massificadas, para que quando o cara chegue no final da minha formação, ele fale assim, caramba, eu decorei isso aqui e eu sei fazer de cabo a rabo tudo o que precisa dentro de um processo sistemático. Essa é a principal ideia. Então, quando a gente fala de plano de resgate, que é o que a gente está desenvolvendo com a rede aqui, o plano de resgate ele vai ser adaptado dentro dessa dinâmica, de 6 passos. De 6 passos do atendimento. Tá certo. Né? Que é essa sequência organizada de ações. Perfeito. Reconheço, ancoro, acesso, fixo, extraio e dou os cuidados pré-hospitalares. É aquela coisa, né? Cada macaco no seu galho, a gente faz aquilo da forma que tem que ser. Perfeito. Tá? Para que lá na frente a gente consiga uma coisa chamada qualidade de vida do meu paciente. Não adianta eu tirar aquele paciente de uma forma já onde ele não tem uma qualidade de vida posterior. Aliás, tá? podemos complicar uma vida de uma pessoa se nós tirarmos da forma errada. Porque faltou oxigênio, porque quebrou uma coluna, enfim, né? Tudo isso. Mas olha, Rank, o que eu quero dizer, né? Que orgulho, né, para nós da rede, que vamos completar um ano. A gente está nascendo praticamente, né? Poder trazer, né? Você ter aqui um autor de 2 livros fantásticos, que até vou deixar vocês com ciúmes, porque eu acabei de ganhar hoje, com a dedicatória, né? E acabou de me deixar aqui. Estamos lançando. E pro Jefferson. Quer dizer, vou ler, né? Com certeza já vou começar a ler no voo de amanhã, de volta, e vou ler esses livros aqui. Agora, saber que a gente hoje, através de uma parceria tão importante quanto essa da rede, que você tem o autor do livro, o cara que tem experiência, que você vai poder não só ter a parte teórica, mas poder contratar um profissional como esse para poder executar, fazer realmente a equipe da empresa se tornar uma equipe
de segurança especializada em resgate é muito importante para nós. Isso daí não tem valor. Então eu deixo aqui, né, já uma dica a vocês, as empresas que tiverem interesse em conhecer essa proposta de trabalho, essa proposta que o Rank traz diferenciado, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato diretamente com o Rank, que depois também ele vai deixar aqui o contato dele, porque é muito importante para nós instalarmos os sistemas, mas ter também que o cliente possa amanhã, numa necessidade, numa emergência, saber o que fazer, que aí para nós vai fechar um ciclo muito importante. Viu? E que cada participante possa ter, no final da formação, um livro desse para que ele realmente revise aquele processo. Exatamente. É um manual de bolso para ele. Uhum. Livro, para mim, tem que ser surrado, né? Certo. Tem que ser aquele livro que eu abri, Verdade. que eu massifiquei, que eu joguei no bolso, que eu fiz o que precisava com ele e que ele me deu o que eu precisava, que é as informações. Muito bem. Aí eu queria te falar, colocar uma coisa para você. A gente conversou muito antes de chegar aqui para entender de que forma a nossa parceria pode ser a mais eficiente possível. É uma coisa nova para o mercado. Nós não temos pressa, nós queremos, agora, através do nosso trabalho meio do Jefferson, convidar você para a gente poder agendar, visitar muitos clientes nossos, empresas de grande porte, empresas que realmente têm a preocupação com a vida do trabalhador. Então nós vamos em busca desse perfil de cliente, seja pequeno, médio, grande, mas que tenha realmente a valorização da vida do trabalhador como um ponto essencial para a gente ir lá apresentar. E aí, até para que as pessoas possam entender, o Rank ele criou um módulo. Na verdade, ele tem 3 módulos, que depois ele pode até falar um pouquinho, mas um dos módulos é aquele que a gente chama inicial, que é muito importante para a gente começar um trabalho junto às empresas. Então, como é que vai funcionar? A sua empresa já instalou sistemas de ancoragem, ou já tem sistemas de ancoragem instalado, e ela quer montar um plano de resgate. E aí nós temos muitos casos, por exemplo, empresas que estão em locais de difícil acesso. Empresas que estão em regiões que muitas vezes não tem corpo de bombeiro na região, não tem forças de segurança que cheguem por um tempo de resposta que é necessário. Que inclusive foi uma das necessidades que a NR35 traz, né? O tempo de resposta de acordo com a síndrome de suspensão inerte. Exatamente. E quando a gente fala isso, eu estou falando de 4 a 6 minutos. Isso que eu ia citar. A corporação pode estar do lado, né, Carlos? Não vai dá dar tempo. O tempo de você hoje receber uma ligação do Copom, de você acionar uma equipe, a equipe se equipar, chegar no alto, por exemplo, de um edifício, onde o Jaú ficou pendurado. Você criar uma ancoragem, pode contar 15 minutos se a corporação for teu vizinho. Exatamente. E nem sempre nós vamos ter um profissional tão especializado. Isso não é menosprezando a formação do bombeiro, porque, na verdade, eu me lembro bem, na minha corporação, eu tinha pessoas que tinham um excelente conhecimento de APH, pessoas que tinham um excelente conhecimento de combate a incêndio, e tinham pessoas também que eram especializadas em altura. Sim. Então, você muitas vezes depende também de qual é o profissional que está naquele momento disponível. Porque a complexidade de um resgate pode ser que esteja acima da capacidade daquele profissional ali. Então, nada melhor que você ter a tua própria equipe. Imagine eu atendo empresas, nós atendemos empresas que estão em regiões longe dos grandes centros, a 500, 600 quilômetros em terra, onde para você chegar, no mínimo, vai 10 horas. E aí você tem que contar com a tua iniciativa própria. E é para esse cliente também que a gente está falando aqui hoje. Eu atendo muito agronegócio, eu tenho um cliente meu que tem silos de grãos, que é um problema crônico hoje na área de segurança do trabalho. O número de morte de trabalhador passou de todos os limites, né? E tanto que hoje tem muita matéria, publicações na revista especializada, as próprias empresas do agro estão super preocupadas, buscando soluções. Mas a solução tem que ser a partir dentro de casa. Você tem um silo que está no meio do nada. Você não vai ter tempo, a não ser se você tiver uma equipe treinada. E por isso é importante. E olha só, essa questão que você trouxe dos silos, só para a gente ter uma ideia e fazer um paradoxo aqui, no livro do Sérgio Luiz Chagas, um grande amigo meu, instrutor comigo lá na universidade, ele traz uma estatística alarmante. 60% das mortes em espaço confinado é de pessoas que tentaram o resgate de alguém que já estava lá. Olha só, então quer dizer que morre mais gente tentando o resgate do que especificamente o trabalhador. Né? Por quê? Entrou o primeiro, acabou passando mal, por qualquer coisa que aconteceu. Entrou o segundo, entrou o terceiro. Quando vai o quarto, ele dá uma brecada e fala assim, caramba, aconteceu alguma coisa que 3 já não voltaram. Sim. Então eu vou chamar a emergência. Então esse reconhecimento, tá vendo que é muito mais importante o reconhecimento da cena do que a ancoragem? Estatisticamente, a gente fala que essa sequência justamente é assim para salvar vidas. Nada mais que isso.
Nos anos 80, quando teve aquele problema dos vazamento do Césio em Goiânia, todos lembram, né? A pessoa sabe, pelo menos historicamente já ouviu falar. Mas nós tivemos também naquela região uma situação de uma companhia. Eu não me lembro bem, mas parece que era uma companhia que fazia atividade na parte elétrica. Porque Goiânia é uma cidade planejada, como Curitiba, você quase não tem poste. A maioria das tubulações, fiações são subterrâneas. E houve um caso de uma equipe, um trabalhador desceu, ele foi numa galeria onde só tinha parte de tubulação de água ou eletricidade, uma dessas duas aí que eu não me lembro bem. E ele então desceu, não voltava, o segundo desceu e o terceiro desceu. Os 3 morreram. Por quê? Paralelo a essa galeria havia uma galeria de gás. Houve um rompimento e o gás passou pelas frestas, fissuras e atingiu essa galeria. Não foi feito, logicamente, o procedimento operacional correto. Isto é, não foi feita uma medição, não houve a própria vigia do espaço, não houve todo um processo. O trabalhador não estava capacitado para aquilo. Isso nós sabemos. Não tinha equipamentos adequados, pelo menos os EPCs. E com isso nós tivemos essa fatalidade lá, que na verdade é uma fatalidade para o trabalhador, mas é um acidente que ele pode ser totalmente evitável. E aí a questão do resgate foi o que você está falando. E daí a importância da formação da equipe, que é o segundo elo que a gente vai falar. O primeiro era o plano de resgate, né? Posso ter um plano de resgate, perfeito, tá bonitinho lá no meu databook. Quem vai fazer? Mas quem que vai operar esse plano de resgate? Essa é a grande questão. E aí a gente entra na NBR 16710, ela traz para nós que desde 2020, né, eu tenho níveis de formação e a NR35, a NR33 já se basearam também nessa NBR para poder fazer essas exigências, né? Até porque quando tem uma norma específica, ela acaba tomando conta daquela área específica, né? Então, na NBR 16710 de 2020, ela traz justamente isso, os níveis de capacitação. E o que a rede hoje está oferecendo? O nível operacional. Por que o nível operacional e por que não o nível industrial, que seria o primeiro? Primeiro vamos diferenciar, né? Nível industrial, eu trabalho muito mais com equipamentos de pré-engenharia, como no caso guinchos, né? Que me dão uma facilidade no resgate, resgatadores, enfim. Sim, resgatador. Tá? Nível industrial, nível mais básico, uma conscientização para o trabalhador. O segundo nível é o nível operacional. Além de eu trabalhar com esses sistemas de pré-engenharia, eu trabalho também com sistemas de vantagem mecânica, já trabalho síndrome de suspensão inerte, já trabalho em equipe mesmo e não somente uma pessoa retirando alguém lá do espaço confinado. Depois vem o nível líder e depois vem o nível coordenador. Qual que é o foco hoje, né, que a gente conversou aqui, justamente é trazer o nível operacional. Tá? O nível operacional aí, para que as pessoas tenham uma consciência do que tem que ser feito em diversos cenários dentro da empresa, mas que eles consigam, com técnicas específicas, muito massificadas, consigam implementar aquilo na hora do resgate. Só isso. A gente não quer nesse nível operacional, que vai ser de 24 horas, complicar a vida do cara. Nós estamos aqui para facilitar a vida dele. É aquela máxima, né? O militarismo tem essa frase que tu escuta em todo lugar. Quanto mais fácil, mais fácil. E é assim mesmo. Tem que ser fácil. Facilitar. Eu não posso complicar o resgate, porque eu estou falando com pessoas, muitas vezes, que não estão o dia a dia vivendo lá o resgate. Por isso, se eu puder fazer uma corda já com a ponta dela costurada já da fábrica, por que não fazer isso onde eu só engato um mosquetão automático? Por que eu tenho que fazer o cara fazer um nó para daí colocar um mosquetão de rosca? Não é o dia a dia daquela pessoa. Então isso tudo está dentro do meu procedimento operacional, dentro de um plano de resgate. Quando a gente vai desenvolver isso, e essa é a sugestão que a gente vai dar para o cliente, né? Que é justamente facilite o máximo possível. As pontas das cordas têm que ser costuradas, Ele vai aprender nó? Claro que vai. Porque pode ser em algum momento ele precisa fazer algum tipo de nó. Claro. Mas quanto mais eu puder facilitar para esse cara, mais eu vou facilitar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então a formação da equipe aí e do treinamento do nível operacional, ele traz isso, traz todos os sistemas de segurança nas operações, de sistema de comando de incidentes, traz o reconhecimento, ancoragem, acesso, fixação. Olha só, eu estou falando novamente o que é isso aqui, tá? Só que de um viés prático. Então o cara vai passar 24 horas com a gente, discutindo esses temas. Ah, mas minha empresa tem mais cenários. Não importa. A gente aumenta então essa carga horária para poder adequar à realidade de cada empresa. E se a empresa tem necessidade de resgate em escada marinheiro,
eu não vou lá passar andaime, eu vou passar escada marinheiro. Se eles têm uma caixa d'água, a gente vai fazer um simulado na caixa d'água e vai descer uma vítima de lá. Essa é a grande questão, adaptar as realidades e facilitar esse serviço. Tá? Ok. Basicamente, nós vamos trabalhar nessa linha. Quer dizer, resumindo, vejam que no primeiro podcast eu falei que nós não temos catálogo pronto para nada. Nós realmente vamos atender aquilo que é a necessidade do cliente. Esse é o diferencial. Nós estamos formando parcerias, desde a Dalmed, naquela parte da saúde do trabalhador, porque também ela trabalha a pessoa e não é um pacote fechado, não é simplesmente um ASO que você vai emitir. Exatamente. Até quando nós conhecemos a Dalmed, no dia que eu pedi para ela fazer toda a ASO de toda a nossa equipe, ela me surpreendeu porque ela falou assim, olha, eu quero entrevistar todos os seus trabalhadores, quero conhecer a saúde deles, nós temos nutricionista aqui na nossa clínica, nós temos psicólogo na nossa clínica, tanto que todos, nossa equipe, a ASO nossa passa pelo psicossocial, que é obrigatório inclusive na INR 35 e na 33 também, então o nosso colaborador faz a renovação no período que é necessário, eles realmente estudam você. E se chegar à conclusão que você está se alimentando mal, que você não está fazendo a coisa corretamente, a ASO não é gerada para não gerar um risco para a empresa e para o trabalhador. Então, esse é o formato. Bom, Hank, nós temos aqui muitas horas que a gente poderia estar conversando, mas o mais importante é passar para vocês um entendimento do que é essa proposta da rede em parceria com a empresa do Hank, para que vocês tenham mais essa opção que eu acho que é muito interessante e muito importante no mercado. Então eu quero deixar aqui nosso agradecimento, com certeza a gente vai estar junto em outros podcasts, vou trazer o André aqui para a gente falar dos equipamentos, que aí vocês vão ver também tecnologia realmente embarcada em produto diferenciado, e aí nós vamos poder evoluir com esse assunto. Mas fica à disposição, o Hank ele vai deixar aqui o e-mail dele, você por favor já deixa, depois nós vamos reforçar também através das nossas mídias sociais. Se precisar falar com o Hank também através de nós, nenhum problema, tanto ele quanto o Jefferson, falem conosco, a gente vai encaminhar. Hoje qualquer cliente que nos procura quer falar de resgate, a gente só diz assim, já estou encaminhando, o Hank vai entrar em contato com a tua empresa e a partir dali a gente estabelece uma relação e se houver necessidade, vamos com certeza até o cliente. Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado a todos vocês que nos assistiram por mais um podcast e vem coisa boa aí pela frente. Com certeza. Meu parceiro, tamo juntos. Sempre. Obrigado, Carlão. Obrigado, satisfação. Tá? Satisfação. Muito obrigado. Satisfação em conhecê-los. Deixa o teu número, por favor. Então, vamos lá. Rede social, meu Instagram, todo dia eu estou postando um assunto diferente voltado à área de resgate. De segunda a sábado a gente posta coisas aí voltadas a esse tema. Jefferson com 2 Fs, né? É isso aí. .rank, R-A-N-K. E no YouTube também estamos lá. TikTok, só não tem o Tinder. O resto, a gente tá todas Então as se apanha da mulher, aí cuidado. Beleza, valeu. Valeu, um abraço para tua família, Sabrina, teus filhos, como chama? A Helena e o Vicente. Isso aí. casa, Helena e Vicente, tá teu pai amanhã tá aí chegando em casa aí. Um abraço a todos, obrigado a Granado Mídia Social, a Videofly por mais esse podcast.